Bom, nós vamos iniciar então a nossa aula de teologia sistemática, né? Cristologia, capítulo 6. Vamos falar sobre o dia do nascimento de Jesus, é celebrado em todo o mundo, né? Então, a pessoa de Jesus é uma pessoa muito importante porque é o único que dividiu a história, né? Nós temos pessoas famosas no mundo, né, que tiveram sua relevância, filósofos famosos, Sócrates, né? Mas você não é antes de Sócrates, depois de Sócrates, antes de Platão, depois de Platão, né? Mas tem antes de Cristo, depois de Cristo. Então ele dividiu a história, tamanha a sua importância, né? Então nós vamos falar sobre a pessoa desse Deus, né? Jesus, ele é Deus, é bom já falar logo de início. Embora Jesus tenha vindo em carne, ele é o Deus que encarnou, né? Ele não é o homem que virou Deus. Ele é o Deus que se tornou homem. Jesus sempre foi Deus. Então ele se fez carne, se apequenou, né? No tamanhinho de um zigoto lá, e foi desenvolvendo na barriga de Maria. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aprendeu a falar, aprendeu a gatinhar, a andar, né? Aprendeu a falar, aprendeu ordens da mãe. Mas como é que pode? Ele é Deus? Não sei. Esse é um mistério que um dia a gente vai saber, né? Mas ele teve que passar por tudo isso. Para quê? Para que ele pudesse sentir o que a gente sente, né? Mas será que Deus não sente? Deus sente, mas era necessário que ele viesse em carne para vencer o pecado, coisa que Adão não conseguiu vencer, né? Então Adão foi derrotado no jardim do Éden, na presença de Deus, e Jesus venceu no mundo. Isso é uma coisa muito forte, né? Porque se Jesus viesse, mandasse um anjo, se o pai mandasse um anjo, aí Satanás fala assim não vale, é café com leite, né? Anjo não tem sogra, né? Não tem nada disso. Nem cunhado. Não. Mas anjo é moleza, né? Não, então ele teve que vir em carne, né? Então, por isso que Hebreus vai dizer lá, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas dores, nós temos um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Tudo que você pode imaginar de ruim e de bom, né? Porque a tentação vem para coisa boa também, né? Quer um exemplo? Você tem uma torta alemã desse tamanho, a tentação dá de comer ela toda, né? É uma coisa boa, vai te fazer mal, né? E tem tentação para coisa ruim também. Mas Jesus foi tentado por tudo que você pode imaginar. Então não tem tentação que não tenha passado diante dos olhos do Senhor. Quando Satanás apresenta toda a glória do mundo para ele, você pode ter certeza que foi toda a glória mesmo. Tudo que você pode imaginar que tilintaria assim os nossos olhos, Jesus olhou aquilo lá e estou fora. Então ele soube dizer não. Tá, mas Jesus era homem e era Deus. Mas se ele podia ser como homem, ele pecasse. Mais uma vez, nós já falamos isso aqui, vamos repetir de novo. Jesus era homem, sim, mas Jesus é Deus também. Ele é Deus, sempre foi Deus, né? Então, quando você olha para a pessoa de Jesus, você não pode olhar Jesus, só Jesus, Jesus homem ou Jesus Deus. Você tem que olhar uma pessoa com duas naturezas. Então não é que como homem ele podia pecar, como Deus não. Ele não pecou, porque ele era Deus, irmãos. Não tinha como ele pecar. Não tinha como pecar. Lembra que eu falei para vocês do ímã? Lembra? Não tinha nada. Se isso aqui fosse um ímã, se eu fosse ferro, o que aconteceria? Pá! O pecado é assim, a carne, ó, não é a carne, é o impulso carnal que tem dentro de nós. Você está entendendo? Deus não tem. Não, Jesus tinha carne, mas só que ele não tinha o impulso, porque era santo. Isso vocês têm que entender. E não pode ficar com dúvida. Eu tenho algumas pessoas que a gente fala isso aí, amanhã já esqueceu. Aí pergunta, mas aí, calma, irmão, pega lá o áudio lá que eu te mandei lá, dá uma olhadinha lá. Quando você fala do impulso, é o desejo, né? O desejo é a inclinação, né?
A inclinação para fazer o mal. Tem até uma discussão, não vou dizer eterna discussão, né? Porque o homem não é eterno, né? Nós temos a vida eterna, mas nós somos infinitos, correto? Ou imortais. Nós não somos eternos. Temos a vida eterna, mas não somos eternos. Tranquilo aí? Nós vamos falar da pessoa de Jesus, que ele é eterno, porque ele sempre foi Deus, tá? E agora ele é um Deus homem. Quando você e eu chegarmos lá no céu, o Pai, que é Espírito, eu não vou ver. Peraí, tá, mas o que eu vou ver quando eu chegar no céu? Eu vou ver, vou abraçar, vou beijar Jesus, porque é um corpo que está lá, ele tem corpo. Mas o Pai, eu vou estar nele. Já viu o peixinho no aquário? Ele respira ali dentro, né? Nós, quando estivermos lá na presença do Pai, ele vai estar em nós. Nós vamos estar igual o peixinho dentro do aquário, respirando Deus. Não precisa ver Deus, você vai estar nele. É isso que vocês têm que entender. Agora, eu vou ver Jesus. E como é que eu vou conseguir sobreviver lá nos céus, na presença de Deus? Porque na presença de Deus, carne e sangue não prevalece. É porque eu vou ser vivificado em você também pelo Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito Santo de Deus que nos leva a buscar as coisas de Deus, é Ele que vai nos vivificar para que nunca mais venhamos a morrer eternamente. Glorificado também? Hã? Vivificado e glorificado. Num corpo glorificado. Por isso que nós vamos receber outro corpo, para poder estar na presença de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, né? É necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. O que é mortal? A alma. Né? A alma. Ah, mas e o ímpio que morre? Ele já morreu, a morte espiritual, ele está morto. Embora, olha só que coisa terrível, é uma morte espiritual que não tem mais solução para ele, mas é uma morte consciente. Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele está vendo. Lembra lá do rico e Lázaro? Morreu o rico, morreu o Lázaro. O rico está vendo o Lázaro de boa, no ar-condicionado, tomando um suquinho de maracujá. Essa é colocação minha, tá? Tá vendo lá, né? Tudo de bom. E ele sofrendo, então todos os sentidos da alma ele tem. Ele está sentindo tormento, está sentindo sede, ele está pensando, ele está consciente, ele está se lembrando que tem irmãos que não pode ir para lá para sofrer. Então veja como o estado de consciência da pessoa que morreu permanece. Agora, qual é a diferença dos dois? É que o crente, ele é vivificado pelo Espírito Santo. E a gente não vai para esse lugar. É nós vamos para outra dimensão. Entendeu? O crente vai para outra dimensão. São coisas diferentes. A alma é mortal? Mortal no sentido de que o adventista vai dizer que a morte, eles falam do sono da alma, a morte, a aniquilação, né? Eles acreditam na aniquilação da alma, que a alma um dia vai ser aniquilada. Mas não, a Bíblia, pelo que a gente entende, a alma, ela continua eternamente. O que Daniel falou? Naquele dia, uns ressuscitarão para a glória eterna e outros para condenação e desprezo eterno. Se é condenação e desprezo eterno, essa pessoa está consciente. Uns para a glória eterna, consciência. Outro exemplo que a consciência permanece é quando Jesus diz lá que o lago de fogo e enxofre, as pessoas que serão lançadas lá, é o lugar que o bicho não morre. O bicho é o bicho lá, os que estão comendo. Não, irmão, o bicho ali é a consciência. A consciência nunca morre. Então a pessoa que vai ser lançada lá, ela vai estar consciente eternamente. Eu falei uma certa vez aqui, mas tem aluno novo, vou repetir. Um pastor meu lá no Rio de Janeiro, ele dizia uma coisa, eu gravei. Em princípio eu fiquei assim, mas será? Mas depois tem tudo a ver. Ele falou que o maior sofrimento lá para essas pessoas que morrem sem Cristo é ficar eternamente consciente, ouvindo a voz da consciência, os acusando assim, por que me rejeitasse? Por que rejeitou? Né? Eu ia fazer essa pergunta agora, se a tormenta dele seria a consciência dele. Meu Deus! O tempo todo. Eu acredito, varão, de acordo com... Porque ali em Lucas 16, né, do rico e Lázaro, ali não é parábola aquilo ali. Porque parábola nenhuma Jesus deu nome aos personagens.
Então aquele texto ali é um texto que 90% dos teólogos, aquilo ali é literal, aquilo ali é um fato. Morreram e foram para o lugar mesmo ali. Então você vai ver que o Lázaro, você não vê que Lázaro está vendo o rico, mas o rico está vendo o Lázaro. Então, além do cara estar sofrendo lá, ele está vendo quem está na bênção. Olha o outro sofrimento. E saber que ele está sofrendo lá, porque ele escolheu estar lá, porque ele rejeitou. Mais uma vez, ninguém vai ser condenado porque pecou. Não se preocupe, não é porque pecou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas pecaram. Nós falamos aqui do João 3,17, né? Vamos ler de novo. Lê para nós aí o João 3,17. Todo mundo sabe de 16 de cor, né? Sim. É o textuário da Bíblia, né? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Isso aí, então isso aí a gente sabe de cor. E o 17? Eu já não tenho. Então, mas não é só você não. Lê aí. João 3, Que é importante saber também. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem que leu? É o Alexandre. Volney. Ah, é Volney. Alessandro é ele aí. O outro é o Gilney, né? Ednei. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, Volney. Por que Jesus não veio condenar o mundo? Ele veio para salvar, porque o mundo... Não, tá, e aí tá safo, ele diz aí que veio para salvar, mas por que ele não veio... Eu não estou te expondo não, só para saber, só é bom para a gente forçar. Por que Jesus não veio condenar? No meu pensar, a Bíblia diz que o povo, nós, já estávamos desconstituídos da glória de Deus. Ou seja, nós já estávamos condenados. Isso! Meu aluno, né? É isso aí, irmão. A resposta é essa. Por que Jesus não veio condenar? Ele já estava condenado. Ele ia chegar, vocês estão condenados. Novidade. Está condenado. Quando trouxeram a mulher para ser apedrejada, já estava todo mundo condenado. Ainda veio um monte de condenado, condenar a condenada. Vocês estão entendendo? Vocês têm que olhar o evangelho com as lentes do óculos de Jesus. Viu o ambiente como é que estava? Todo mundo perdido e tinha uns que se achavam melhor que os outros. Mas se nós dizer isso aí na igreja, aí Mas tem que falar. os irmãos vão dizer, mas Jesus não usava óculos. E o salário, ó. Olha o salário. É melhor ouvir isso que ser surdo. Mas você tem que pregar isso. Tem que pregar, né? Quem estava triste hoje se alegrou. Tá vendo? Eu entendo, tem que olhar com os olhos de Jesus. Né? Isso, a gente fala, é costume falar, você olhar com as lentes de Jesus, né? Então é importante. Então, mas é tão verdade isso, que está todo mundo perdido. Quando Jesus chegou na casa daquele, lá em Lucas 7, né? Que ele chegou naquele banquete, Clube do Bolinha, que só tinha homem, lembra? Aí chegou uma moça lá, chorando, né? Não desesperada, ela chegou chorando de alegria e emoção da libertação que ela teve. Ela foi celebrar alguma coisa que tinha acontecido antes. Aquela festa não foi para ela. Inclusive esse capítulo não foi para ela. Esse capítulo é para o cara que convidou Jesus, que tinha que aprender algumas coisas. A libertação dela já tinha acontecido em outro lugar que eu não sei aonde. Ela foi lá para agradecer. E levou um perfume, mano, pensa num... Eu fui lá no shopping ali naquela... na Sephora, né? Onde tem perfume. É só para ver mesmo, não tem condição. 1.400, 1.500. O mais baratinho agora é 800, 700 conto. Né? E a minha filha trabalha com moda. Eu falei assim, eu queria passar um perfume. A minha filha, pai, perfume não se passa, perfume se veste. Eu não sabia. Perfume se veste. Né? Mas aí, então ela foi lá para celebrar. E o que Jesus
ela fez aquela coisa toda, chorando de alegria, né? Ela não estava triste. Celebrando, beijando o pé de Jesus, as lágrimas, soltou o cabelo, enxugou o pé. Imagina o pé de Jesus devia estar sujo, né? Não porque ele não tomava banho, mas porque naquela época era de sandália, né? E ali misturou lágrima com perfume caro e meu Deus, virou uma coisa ali, né? Mas um perfume maravilhoso, né? E o camarada ficou perturbado, indignado, porque a mulher, e ele sabia quem era a mulher, não sei porque que ele sabia que aquela mulher era pecadora, né? De repente, quando ela entrou na festa, ele deve ter olhado e tinha uns colegas lá e fez assim, ó. Sujou, quem tá aí? Não sei, mano. Quando eu tô lendo assim, já vem a mente, já trabalha, né? Falei, eu não sei. Mas ela estava arrependida, foi e já tinha sido curada, né? Aí fez tudo e ele pensando, né? Se esse camarada fosse profeta, não sei nem porque eu fui convidando. Não sabia que essa mulher era pecadora. Aí Jesus na hora, que é Deus, né? Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, ele quebrava as pessoas porque ele fazia as perguntas que não tinha nada a ver, né? A mulher está chorando, lavando os pés de Jesus, ele faz uma pergunta para você. Um homem tinha 2 devedores. O que tem a ver? Né? Não, irmão, vê se não é coisa para desconcertar. O homem tinha 2 devedores. Um devia 500 mil reais e o outro devia 5 ou 50 mil. Os 2 não chegam a pagar. Aí o credor falou assim, ó, tá liberado, não precisa pagar mais não. Aí ele perguntou para o Simão, qual dos 2 vai ficar mais feliz? Veja, os 2 estavam devendo. Não esqueça que eu falei agora mesmo. Jesus não veio condenar. Os 2 estavam devendo. Só que um devia mais, né? Aí ele falou, qual vai ficar mais feliz? Senhor, claro que devia 500 mil? Como é que vai pagar isso? Então, Simão, agora vem a lapada. Eu cheguei na tua casa, você não me beijou. Você tinha que fazer isso. Você me desonrou. Ela está me beijando desde a hora que eu cheguei. Você não me ungiu com óleo. Que toda a casa, quando você chegava, tinha um protocolo. A pessoa chegava, o empregado vinha, geralmente a pessoa rica, o empregado vinha, lavava os pés da visita. Quando a pessoa era muito importante que você convidou, você mesmo, o dono da casa, lavava os pés. Quem tinha que lavar o pé de Jesus era ele. Nem isso ele fez, nem mandou o empregado. E ela não para de lavar meu pé, ungiu desde a hora que eu cheguei aqui. Você também não me beijou. Então não beijou, não lavou o pé e não passou óleo. E ela também não me para de me beijar desde a hora que eu cheguei. Não. O quê? O beijo? Não, isso aí é um protocolo quando você recebeu uma visita. Aí ele perguntou para ele, aí ele falou, continua, né? Ô Simão, aquele que muito ama é porque muito devia. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, amigão, você pode não ter tanto pecado quanto ela, mas tu está perdido também. Ou você deve 500 ou deve 50, tu está devendo alguma coisa. Então, Jesus não veio condenar, porque o mundo já estava condenado. E é dessa pessoa que nós vamos vir falar. Eu estou fazendo essa introdução aqui só para a gente preparar o caminho, né? Para coisas maravilhosas. No pouco tempo que a gente tem, só 4 aulas para falar de Jesus, né? Não tem força. Até o varão está acordado hoje lá, né? Tá, glória. Vai, ficar acordado aí. Então, uma coisa que é muito importante. De vez em quando, é bom você saber o que as pessoas pensam de você. Quando você olha no espelho, você vê uma coisa. Mas quando uma pessoa olha para você, não tem nada a ver com aquilo que você olha no espelho. Você sabia disso? Não adianta você se arrumar, botar perfume, mas na hora que a gente está te olhando é outra coisa, diferente daquilo que você viu no espelho. As pessoas nunca te veem do jeito que você se vê. Não vê. Tá? E Jesus sabia disso. E de vez em quando ele perguntava, vem cá, o que é que dizem aí a respeito de mim? Lembra? O que o pessoal está dizendo aí? Que eu sou? Agora, olha só as visões distorcidas que as pessoas tinham de Jesus. Uns dizem que tu és um profeta. Outros dizem que tu és Jeremias. Nada a ver. Outros dizem que tu és
Elias! Irmãos, Elias vivia no meio do mato, no deserto. Aquele ali fedia, né? Não, vestir com roupa de camelo, né? Irmãos, é que vocês não viajaram ainda pro lugar assim quente, lá no Oriente, na África. Você não tem noção, não tem, né? É uma coisa assim, o pessoal não cuida. Eu peguei bactéria na minha mão. Ah, aquela morou lá. É verdade ou não, irmão? Ela já não toma banho. Não toma. É um cheiro, o cheiro assim, Ela né? chegava no salão, não nem sem lavar o cabelo. Ela é uma irmã que trabalhou no Egito. Olha, temos uma egípcia aí, uma Massari, né? Então, na África também, eu tive a oportunidade de ir para 4 lugares da África lá. Não fui missionário, não fui, trabalho, né? Mas é assim. Mas são pessoas queridas, né? É um jeito, na Índia também. Na Europa tem muito indiano, né? Também eles têm eu acho que é da própria natureza, um cheiro forte assim, né? Na África é banho com xixi da vaca, né? Estalmo, né? É. Mas... Então pergunta, tudo falar do João, né? Coitado, nada a ver. Mas João era homem de Deus. Inclusive Jesus falou que nascido de mulher não teve nenhum maior que ele, né? Essa questão de cheiro, quando a gente ama, não tem nada a ver, né? Tinha um colega meu que trabalhava comigo, né, rapaz? Ele tinha um cheiro muito forte. O pessoal, foi na época da década de 80, né? Aí botaram apelido nele de Chernobyl. Porque Chernobyl foi uma usina que vazou lá na Ucrânia, explodiu, né? E até hoje está matando gente lá, né? Então onde ele chegava, ficava radiando aquele cheiro. Maldade de botar apelido nesse. Aí um dia ele tava, e a gente dormia lá no quartel, né? Aí ele tinha que andar com aquele cobertorzinho para lá e para cá. E onde ele botava aquele cobertor, ficava, meu Deus do céu, parecia cobertor aqui de mendigo, né? Um cara, cheiro forte, não sei. E o cara tomava banho, mano, não é que o cara era porco, sei lá, né? Aí um dia ele conversando com o pessoal, eu sou um cara bem casado. Quando eu tô trabalhando aqui, eu tô de serviço, minha mulher pega meu travesseiro e fica, ai, que saudade. Saudade. Mas Jesus então gostava de perguntar, né, o que as pessoas pensam dele, né? Então vocês vejam que visão distorcida que as pessoas tinham, né, dele. Comparar ele com Elias, né, nada a ver. Com Jeremias. Moisés também, comparar ele com Moisés. Outros disseram que era João Batista, nada a ver, era contemporâneo. Como é que pode ser João Batista? A ideia, né? Nada a ver. Então veja como é que as pessoas têm uma visão terceirizada de Jesus. Aí quando Jesus fez essa pergunta aqui, aí ele falou assim, aí ele ouviu, né, o relato dos apóstolos, ó, aí ele falou assim, tá, eu não quero mais saber a terceirizada. E vós? Eita, agora, hein? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus vai falar assim, ó, não foi a carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo de Deus, né? Então só pode reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? O Deus vivo, aquele que tem a revelação do Espírito. Então felizes somos nós que temos essa oportunidade de reconhecer isso. E já que reconhecemos isso, nós temos que declarar para os outros que não conhecem ainda, né? Quem é Jesus? E ontem, eu vi uma muçulmana que teve encontro com Jesus. Eu vi também. A moça desesperada assim, de alegria, chorando. Eu conheci Jesus. Com aquele olho amendoado de árabe, né? Linda, né? Acho tão bonito aquele olho assim de árabe, assim, né? As moças são bonitas, né? É um olho amendoado assim, né? E ela falou assim, eu tive encontro com Jesus, ele mudou minha vida, não sei o quê. Aí comparando com outro Deus dela lá, ele não é como fulano lá aqui, mas eu senti amado, eu senti amor. Que coisa! Porque ela cuidava muito Né? humano, né? Era o Deus dela lá, né? Senão o homem bom, mas pega depois O aqui. ensinamento lá é totalmente É diferente. gravando? O ensinamento é totalmente diferente, né? Não explica E não é, a nada. gente, é o mesmo Deus, não é o mesmo, de jeito nenhum. Na verdade, eles dizem que é o mesmo Deus, né? Só que daí eles seguem Maomé, ali seguem Cristo. Cristo, por exemplo, é um profeta, eles seguem Maomé. Mas o Deus é o mesmo, Allah. Eu assisti um filme. O Deveria pai ser, de né? Abraão, de Isaac, de Abraão, de Ismael, para eles, quem foi sacrificado não foi Isaac, foi Ismael. É. Agora
Exatamente, essas diferenças aí. Então essa pergunta, né, quem é que dizem a respeito de mim, essa pergunta permanece e os homens até agora tentam responder. Então as pessoas ainda não conseguem responder quem é Jesus, né? Uns vão dizer que ele é algumas seitas aí vão dizer que ele é uma criação de Deus, né, como os Testemunhas de Jeová, vão falar que ele é um anjo especial de Deus, né? Outros ainda vão dizer que ele é um profeta, outros pensadores aí, um filósofo, né? Mas nós sabemos que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, né? O que veio cumprir todas as demandas que a lei, né? Que as promessas de Deus, desde a época lá do Gênesis, né? A promessa da vinda de Jesus foi lá quando Adão pecou, né? Quando Adão pecou, ele tentou dar um jeito. O que ele tentou fazer? Estamos pelados. E aí ele, o que vamos fazer, Eva? Ó, tem ali uma figueira. Foram na figueira, pegou lá, não sei como é que ele costurou, rapaz, folha de figueira. Fez uma tanguinha lá. Aí Jeová só assim, né? Aí o que aconteceu? Adão, onde é que está? Ah, Senhor, eu vi que tu vinha e me escondi. Por que você se escondeu? Né? Então Deus já sabia de tudo. Deus não foi pego de surpresa. Aí o que o Senhor faz? Ele pega e não sei quantos animais, né? Tem que fazer roupa para os dois. Alguém morreu, né? Alguém morreu. Alguém, eu digo animal, né? Porque ele pegou e fez uma nova veste para eles, tirou aquela provisória, aquela tentativa de tampar a nudez humana. Então isso mostra que o homem não tem como resolver esse problema, essa questão com Deus. Deus precisa intervir nisso e só através da morte de um inocente. Porque um inocente morreu por causa deles. Eu tenho um aluno meu de outro lugar e falou assim... Não matava para comer? Não, no jardim não comia animais. Só a partir de Noé. Lá no capítulo 9 você vai ver que até os animais não comiam carne. Está na Bíblia. Você vai ver que quando Deus criou os animais, os carnívoros, leões, os animais que hoje são carnívoros, né? Eles comiam erva. Inclusive, quando Deus mandou Noé colocar na arca, ele mandou levar a erva para ele e para os animais, para todos. Aí, a partir do capítulo 9, até o Noé, foi autorizado a comer carne. Interessante isso aí. Mas é interessante essa pergunta aí, né? Então, irmãos, o inocente teve que morrer pelo culpado. Eu tive um aluno, tem lá, uma vez teve essa discussão na classe lá, e ele falou assim, não, pastor, ele sempre arruma, né? Tem hora que dá vontade de dar uma cibarai nele. Mas é bom, né, que te instiga a estudar mais, né? Aí ele falou assim, não, pastor, isso aí não... Mas fala com certeza, assim, parece que foi ele que escreveu a Bíblia, né? O que me dá raiva é isso, né? Fala com certeza. Não foi não. Deus criou uma pele artificial. Eu falei, Jesus do céu. Eu falei o quê? Um aion? Aion é coisa de gnóstico isso, né? Criou um invólucro de luz. É um iluminado, um aion, né? Misericórdia. Muita, né? Mas é gente boa. Tem salvação ainda, né? Então vamos falar sobre a natureza de Cristo. A pergunta é, quem é Cristo? A pergunta quem é Cristo tem sua melhor resposta na declaração e explicação dos nomes, né, que Jesus tem. Então vamos ver pelos nomes de Jesus, nós vamos saber quem ele é. O primeiro é que ele é filho de Deus. Então a gente tem que entender sobre é bom vocês se acostumarem com esses termos teológicos, né? A deidade ou divindade. A gente usa mais divindade, né? Para falar da questão divina de Deus. Mas a palavra deidade também. Deidade. Então, da mesma forma como filho do homem significa um nascido do homem, assim também filho de Deus significa um nascido de Deus. Não é que Jesus nasceu de Deus e nós temos uma confissão de fé, irmãos, no começo da igreja, lá no ano 340, lá por ali, depois de Cristo, um tal de Atanásio. Imagina só, a igreja está começando agora, né? Eles tinham que... Já está começando um monte de heresia.
Aí tiveram que fazer um credo da igreja. Um credo, tem 40 pontos lá, o Atanásio fez um credo. Inclusive lá no concílio de Nicéia, de 325, né, foi defendido aí combatida essa heresia do ário, né, que são os arianistas, que é a mesma doutrina do Testemunho de Jeová, que diz que Jesus não é Deus. E ele vai dizer lá exatamente que Jesus ele é gerado de Deus, mas não é que Deus, Pai, o Pai, Jesus está lá, ele diz assim, o Filho é gerado do Pai. Não é que o Pai ficou grávido e gestou, não é esse o significado. Gerada no sentido de que Jesus, ele é a palavra. Eu estou falando aqui, peraí, Henrique, né? Henrique Samuel. Eu estou falando com aí, não está chegando a minha voz aí? Mas sou eu que estou aí? O que está chegando aí? A voz. A voz não é a minha identidade? Não está sendo gerada. Eu estou gerando a voz. Então Jesus, ele é o verbo que foi gerado. Se ele é o verbo, ele é a palavra de Deus, ele foi gerado do Pai nesse sentido. Então o filho não pode ser criado pelo Pai se o filho tem que existir sempre com o Pai, porque ele é a palavra do Pai. Então por isso que o Jesus é eterno como Pai. E as coisas que foram criadas por Deus foram criadas pelo poder do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo de Deus também tem que ser eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra que foi gerada do Pai. Só o corpo, né? Hã? Só o corpo foi gerado. Não, o corpo, mas aí Jesus não tinha corpo, ele era espírito, né? A primeira... É boa essas perguntas aí mesmo, essas perguntas são boas. A primeira matéria, né, de Jesus é o imaterial. O que Jesus falou para aquela mulher no tanque lá de Samaria lá? Ela falou assim, eu aprendi desde pequenininha aqui na EBD que é aqui no Monte Gerizim que adora a Deus, porque eles adoravam lá o Gerizim, ela foi criada lá, o Monte Gerizim é o monte onde Moisés recebeu as bênçãos lá, tem as bênçãos e a maldição de Deuteronômio, é lá, aquele lugar, então eles santificaram aquele monte, Gerizim, e o Ebal é o outro monte do outro lado que é da maldição, e aí eles pegaram e sacralizaram o Monte Gerizim, né? E eles adoram, até hoje lá tem adoração lá do samaritano. Aí vocês dizem que lá em Jerusalém, Jesus não perdeu a oportunidade de dar uma lapadinha nela, né? Falou assim, vocês adoram o que vocês não sabem, desculpa, né? Nós adoramos o que a gente sabe, que nós somos judeus, a salvação vem do judeu. Ela está começando a ficar meio tristinha assim. Não, mas fica tranquila. Vai chegar um tempo, minha filha, escuta aqui. E para você chegou hoje. Porque, sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que os que adoram a Deus adorem em Espírito e em verdade. E o Pai está procurando adoradores verdadeiros que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito, irmãos. Então, Jesus, aquele Jesus agora, o Jesus homem, ele teve que ser gerado. Mas o Jesus, antes de ser gerado, o Jesus lá que aparece, eu creio que é o Jesus, né? O Melquisedeque lá que aparece com Abraão, aquele Jesus que aparece lá, aquele personagem com uma espada na mão, e o Josué, você é dos nossos ou é contra nós, lembra? Ele já pronto para... Para aí, rapaz. Segura a onda aí, meu irmão. Não sou nem um lado nem no outro. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Príncipe dos exércitos do Senhor. É meio suspecto isso aí, né? Príncipe dos exércitos do Senhor. Quem era aquele lá na fornalha lá com Ananias, Misael e Azarias? E o Nabucodonosor vai fazer meio que uma profecia ali. Eu estou vendo 4. E a aparência do quarto é semelhante a quem? Filho dos deuses. Irmãos, esse Nabucodonosor é crente e é presbítero da igreja, cara. O cara tem visão de Deus. E ele escreveu o capítulo 4. Foi ele que escreveu o capítulo 4 de Daniel. Você sabia disso? Ele estava ruminando igual um jumento lá, porque não deu glórias a Deus. E o Daniel tinha falado, você toma cuidado que a tua batata está assando, meu irmão. O Senhor falou que vai te pegar na curva. Ele não vigiou. Depois de um ano, fez um monte de coisa errada. O que aconteceu? Foi pastar. Porque não glorificou a Deus. Ele abriu... Irmãos, é que vocês não têm noção o que a paixão de um homem é capaz de fazer. Você é casada, né, irmã? Eu não sei se o varão lá já fez isso aí.
Mas você nem sagou falar? Nem sagou falar? Já deve ter visto. Já deu e... A mente de Adão, hein? Coitado do varão. Já expus o varão aqui. Não, mas com certeza ele fez. Calma, você está muito nervosa, deixa eu falar. O Nabucodonosor, ele era tão apaixonado pela noiva, sei lá, namorada dele lá. Uma delas, mas tinha uma... Os camaradas podiam ter um harém, mas tinha uma que era, né? Ele construiu, irmã, simplesmente o jardim suspenso da Babilônia. Foi para a mulher dele. Esse jardim suspenso, você fala jardim, você acha que é um jardinzinho igual assim... 1 metro. Oh, não, irmão. Pegava uns 2 quarteirões, era um negócio monumental, tinha até zoológico no negócio, cachoeira. Eu acho que ele quis fazer o jardim do Ed lá. É, terrível. É grande desse jeito, né? Aí, nesse dia aí que ele virou animal, né? A Bíblia diz que ele deve ter aberto ali a janela do palácio, estava naquele dia, ele se achando o rei da cocada preta e branca, né? Olhou para tudo aquilo que ele fez e ele faz... E o Senhor está só assim, ó. É agora. Ele olhou, podia falar. Ele podia ter dito assim: Senhor, Deus de Ananias, Misael e Azarias, eu te agradeço por tudo aquilo. A história seria outra, irmão. Mas não, Nabucodonosor vai fazer isso aí. Ele olhou aquilo e falou: não é essa a grande Babilônia que eu criei para a glória do meu nome. Na hora, o Senhor falou: ô Nabu, desce. Já era, meu irmão. Vai pastar 7 tempos lá ruminando, igual um jumento. O pessoal passava do palácio, os palacianos, olha o rei lá, e ele dando coice e tudo. Cresceu até pelo e unha igual animal, irmãos. No próprio jardim que ele fez, né? No próprio... Rapaz, você vai longe. No próprio jardim que ele fez. Tu tá acordado mesmo hoje, hein? Tu tá na benção. Tá dando até pitaco hoje. No próprio jardim que ele fez, meu irmão. Mas aí nos alegra o coração, porque as últimas palavras dele foi ele olhando, ele diz assim, mais um dia. Olhei para cima. Eita, meu Deus. É igual o Sansão, né, que estava lá. Mais um dia, o cabelo voltou a crescer. Deus sempre dá mais uma chance, né? Dá uma mensagem tremenda, você que é pregador aí, ó. Que mensagem, hein, varão? Eu já passei o bizu aí, R$50 no final do ano. Uma dúvida, eu estou com uma dúvida aqui. Fala. Melquisedeque ali era, se eu creio que ele era Jesus? Eu creio que sim. Creio, né? Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que lá em Hebreus, que ele é da linhagem de Melquisedeque. Mas eu creio que, a Bíblia não diz não, tá? Tem algum problema eu pensar que é Jesus? Ou você vai ficar escandalizado? Não? Não, se você ficar escandalizado, eu deixo que não, digo que não. Tudo que o senhor falar, eu vou falar. Não, faz isso não. Tudo que eu falar, você fala? Bota 500 conto aqui agora. Eu tenho só no Pix. Não, brincadeira. Até porque Não. Melquisedeque é como se caísse de paraquedas ali, né? Porque não consegue achar uma... Não tem. Genealogia dele, não consegue saber de onde é que ele veio, não tem. Olha só como, eu não estou dizendo que está assim, enfaticamente dizendo que seja Jesus, mas tudo encaixa para Jesus. Ele não tem princípio de dias nem fim de dias. Ele é sumo sacerdote de uma linhagem sacerdotal Que ninguém conhece. que não tinha sacerdote ainda, só vai ter lá anos para frente, lá com Arão. E depois dele só Jesus, né? Que é sumo sacerdote. Mas Jesus é da linhagem dele. Você já percebeu que nunca teve 2 linhagens sacerdotais funcionando ao mesmo tempo? Ou tem lei ou tem graça. A lei destruiu o templo, acabou, não tem mais sacrifício. Começa a graça. E quando acabar a graça, vai voltar o templo a funcionar, porque o anticristo vai se assentar no trono como rei de Israel. E o templo vai começar a funcionar de novo, com sacrifício. Mas aí o sacerdócio de Melquisedeque não estará mais aqui. A igreja faz parte do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 7:12, né? Rapaz, aí você pegou firme. Eu sei que é em Hebreus. Tem um salmo também que fala de Melquisedeque lá. Dá uma olhadinha depois, tá? Dá uma olhadinha nesse Hebreus 7:12 aqui. E outra coisa que é interessante, que ele levou o que para comer com Abraão? Vinho e pão.
Santa Ceia. Né? Você é pregador, irmão? Não? Receba. Vai ser, hein? Recebe aí. Benção, irmão, vai pregar. Aprendendo aí, bota lá para fora lá, manda fogo na seara lá. Ao que Hebreus 7,12 vai dizer, porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Muito bom. Mas aí está falando da lei, né? Da lei e da graça. Aí mudou o sacerdote, muda a lei. Mudou. E por que mudou a lei? Porque tinha um testador. Enquanto o testador está vivo, a lei... É igual o camarada que deixou herança. O pai deixou herança para o filho. Só vai ter validade quando morrer. Pode acontecer um absurdo, como aconteceu lá em Lucas 15. Pai, tu está demorando para morrer, me dá logo a minha parte aqui, eu vou vazar. Ele falou praticamente isso. Mas se você chegar essa parábola aí e falar para algum oriental lá do Egito, lá do Oriente, falar que o menino pediu herança pro pai, com o pai em vida, os caras tem que matar esse desgraçado. Jamais. E por isso que quando o filho vinha, o pai foi lá, correu, que o pai não podia correr também, no Oriente Médio, né? Não podia correr. Foi foi até o filho. Senão, se o filho chegasse ali na porta da fazenda, alguma coisa, os trabalhadores iam encher machadada nele. Não sei. Né? Pode ser. Podia ter uma revolta. Uma revolta, né? Mas o que é bonito dessa passagem aí, que assim que ele chega, tudo é restaurado, ele sai de cena, né? Ele vai para a festa. E o que ficou, não quer entrar na festa. O que entrou se acha muito puro demais para estar no mesmo ambiente de alguém que gastou tudo do pai. Mas o pai sai, mas meu filho entra, é teu irmão. Você nunca me deu nem um cabrito. É o crente amante de cabrito. Na igreja tá cheio, cara. Tá preocupado com o cabrito. O pai falou assim, mas você tá preocupado com o cabrito, rapaz? Tudo é teu. O pai devia ser milionário, né? Agora, a raiva, o que matou de raiva mesmo, irmãos, é porque ele estava criando um bezerro lá para uma grande festa, né? E quando o filho chegou, o pai mandou matar justo para aquele bezerro. E você pode ver que o empregado, quando chega o filho mais velho, pergunta, o que está acontecendo aí? Ele não vai falar, ele vai falar isso depois, que o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fala, se o teu pai deu uma festa e matou o teu bezerro cevado. A primeira coisa que ele fala é que matou o bezerro cevado pro irmão dele. Meu Deus do céu, já deu, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos falar sobre a deidade de Jesus. Da mesma forma como filho do homem significa nascido do homem, assim também filho de Deus significa nascido de Deus. Por isso dizemos que esse título proclama a deidade de Cristo. Alguém pode ler para mim João 2:1? Ele é o filho de Deus no caso do sentido único, né? João 2:1. Pode ler. Quem achou? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então, ele era Deus, mas ele tinha uma família, ele foi gerado, né? Ele é um ser humano, a mãe de Jesus. Agora, a Igreja Católica, né, com todo respeito, ela vai dizer que Maria é mãe de Deus, né? Não, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus homem. Então eu não posso usar essas premissas exemplo, as premissas, você pode usar premissas verdadeiras e chegar a uma conclusão falsa, né? Você vai dizer assim, Jesus é Deus, certo? Maria é a mãe de Jesus, certo? Então Maria é mãe de Deus. Olha, isso são premissas certas que chegam à conclusão errada. Não, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus. Tá, então isso tem que tomar cuidado. E Jesus tinha consciência de si mesmo, né? Então, Lucas é o único escritor que relata um incidente na infância de Jesus e diz-nos que com a idade de 12 anos, pelo menos, Jesus estava consciente de duas coisas. Primeira, uma revelação especial para com Deus, a quem ele descreve como seu pai, e segunda, uma missão especial na terra. Foi aquele momento que a Maria e o José perderam Jesus, e depois de 3 dias que foram dar falta, irmão.
vai ver que eles estavam no meio de uma caravana lá, um monte de familiares, né? Com as crianças, priminho lá brincando. Que eles não moravam em Jerusalém, eles moravam na Galileia, uns 120 quilômetros, por aí, né? Uns 100 quilômetros. Então eles vinham em caravana, eram dias de viagem, né? Aí em família, em caravana, um monte de gente, carruagem, aquela coisa toda, burro, né? E com certeza a Maria e José descansaram que estava com os primos, mas Jesus, ele tinha uma missão e tinha uma consciência. E outro detalhe interessante aqui, que às vezes os pregadores não falam, a idade. E o Lucas foi muito na direção de Deus para colocar a idade aqui, porque até hoje o judeu, quando alcança 12 anos, o menino, e a menina, não, a menina com 12 e o menino com 13, né? Mas é essa faixa aqui, né? 12, 13 anos, a menina e o menino. Eles vão fazer o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? É uma cerimônia que é um rito de passagem. Não é só judeu que faz isso. Muitas tribos na África fazem rito de passagem. É quando o menino deixa de ser criança, passa a ser o jovem, um rapaz já para casar, né? Aí eles dão a primeira missão para ele, tem que caçar um leão. Já viu isso aí? Tem lá nos pigmeus, perto da Austrália, lá, né? Eles têm que pular de um lugar alto com um negócio amarrado no pé. Umas doideiras que eles têm que fazer. Ou tem que mergulhar e matar um tubarão. Às vezes dá certo, né? Às vezes não. Mas tem que fazer isso aí. Às vezes é o contrário. Deixa eu no Brasil mesmo. Aí tem até um ritual dos índios americanos também, do índio brasileiro. O índio brasileiro tem que eles botam uma luva com umas formigas cabeçudas que mordem, não sei se vocês já viram. Eles encaixam ela numa luva de palha e o camarada tem que meter a mão lá, o adolescente, e tem, irmão, diz que uma picada daquela malandra lá, se você tomar picada, você já parece que tá metendo um negócio de fogo, assim, eles botam um monte. O cara tem que meter a mão lá, eles ficam todos rindo. Vai, chorando, gemendo lá. Fica tudo inchado. Mas passou, é macho. Já tem um rito americano, dos índios americanos, né? Que o rapaz tem que ir para um lugar bem ermo, assim, distante, para caçar. E tem que passar uma noite num lugar lá perigoso. Mas é legal porque eles deixam o camarada aí, vai lá. Eles já sabem onde tem que ir, né? E andar de noite, mano, não é igual andar na cidade, naquela época, né? Hoje não, o índio americano tem carro, caminhonete, RAM hoje lá, né? Tô dizendo naquela época antiga, né? Mas aí tem uma coisa legal porque o pai ia junto, só que o menino não sabia. E quando ele estava no momento mais desesperador, né? Da noite lá, o pai se aproximava e falava assim, eu vou estar sempre próximo de você, não se esqueça disso, né? Aí o cara, pô, meu pai, isso aí já dava, né? Bacana isso aí, né? Então são coisas que você vê, índio nunca passou numa faculdade, estou dizendo esses primitivos, né? Mas olha a sabedoria que tem esse povo. E Jesus também participou aqui do rito de passagem. Então esse bar mitzvah é aquele momento que o menino deixa de ser criança e passa a ser responsável pelos seus atos. Eu não sei se eu li, não estou lembrando onde que foi, que a partir dos 12 anos de idade, quando eles fazem o bar mitzvah, eles já vão tirar uma guarda armado, naquele checkpoint que tem para onde entra lá o homem-bomba, essas coisas, bota lá para dar serviço já. É o primeiro serviço que ele vai dar, para ele sentir na pele como é que é. Então é o rito de passagem. E Jesus passou por isso, então ele era judeu, teve que passar por tudo isso. Mas ele não era Deus? Era Deus, mas era homem, ele tinha que passar por tudo. Então tudo que o homem passou, Jesus passou até rito de passagem, certo? Isso aqui é interessante, é um detalhe que é o Lucas que vai falar, né? E ele tinha duas consciências, que ele era, ele estava tratando dos negócios do pai, então ele tinha consciência de quem ele era, e a Maria sabia, irmãos, porque quando ela foi visitada pelo anjo, o anjo falou que o que estava sendo gerado dela era de Deus, tal, que, né? Quando ele foi apresentado no templo, lembra que também teve uma profecia lá, né? Maria, e a Bíblia dizia, Maria guardava no coração. Ela sempre guardava no coração as coisas que ela ouvia, né? Isso é interessante. Vamos ver passar para o outro ponto aqui logo. Então ele tem consciência. Reivindicações de Jesus. Ele se colocou lado a lado com a atividade divina.
ele diz assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele colocou-se, ó, em equiparidade, né? Ele se equiparou com o pai. Jesus é Deus, tá? Ah, pastor, mas por que quando Jesus estava no seu ministério aqui, perguntaram para ele quando seria o dia da vinda, assim, ó, eu não sei, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai. É porque quando ele estava naquela situação, o que diz lá Filipenses 2:5? Lê para nós aí. Vamos entender por que Jesus disse que não sabia. Que haja em vós. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Sim, e aí? Prossiga aí. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação igual a Deus. Que mais? Mas faz-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, olha que bonito esse versículo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou uma posição de servo. E ele foi servo até a morte de cruz. Então Jesus nunca deu carteirada. Jesus nunca falou, sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Uma vez lá em Mateus 21, 22, acho que é 21, né? Jesus chegou lá virando mesa de cambista, né? E também expulsando vendedor de pombo, de animais lá do templo, lembra? E aí os religiosos chegaram e falaram assim, com que autoridade você faz isso? Ele podia dizer, eu sou filho de Deus. Ele não falou que eu sou filho de Deus, ele não falou com que autoridade ele fazia aquilo. Ele fez mais uma vez uma pergunta para eles. E nada a ver a pergunta. Ele está perguntando, Jesus está expulsando todo mundo daquele tumulto no templo. Chega os religiosos, o dono da banca lá e fala, o sumo sacerdote chegou, com que autoridade você faz isso? Ao invés de Jesus perguntar, eu estou falando com a autoridade de Deus, ele responder, ele vai dizer, eu vou perguntar uma coisa para vocês, se vocês responderem eu digo com que autoridade. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Mas o que tem a ver? Tem nada a ver, mano. Aí os caras, e o povão tudo olhando assim, o que eles vão responder? Porque se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, eles iam tomar um pau do povo, que o povo, meu Deus, João era... Se dissesse que era de Deus, eles iam dizer, por que vocês não creram? Aí eles, não fala não, estava tudo longe, não sabemos. Aí eu também não vou falar com que autoridade eu faço. Era para desconcertar, não tem, irmão. Jesus é terrível, né? É terrível. Ele sempre dava uma resposta com uma pergunta, na verdade. Na maioria das vezes, quem é meu próximo? O que eu preciso fazer para ter vida eterna? O que está escrito na lei? O que você leu lá? É coisa filosófica. O filósofo usa muito isso aí, chama dialética. É dialética. É pergunta e resposta. E na pergunta você vai respondendo uma coisa, eu vou fazendo outra, e o negócio vai desenvolvendo. Isso é muito bom. O debate é muito importante, né? Por isso que vocês, quando estudam aqui, não é porque eu e Adão estamos dando aula aqui, não. Mas a gente desperta essas coisas em vocês. Vocês vão fazer diferença aí. Não é para ser melhor que ninguém, não. É para... E outra coisa, irmão. Tem que dizer isso aí. Né? Essas aulinhas aqui vai estragar vocês. Quem já está mais tempo aqui sabe que é verdade. Né? Não que vocês não estudem em outro lugar, né? Mas a gente começa a ver quanta coisa errada o pessoal está falando por aí. Né? É um estralo, assim. Porque ninguém não, né? Graças a Deus temos as exceções. Mas uma grande maioria não lê Bíblia, irmãos. O que está escrito lá? Quando cita versículo, cita pela metade, é melhor nem citar. Né? Ou escreve. Eu para esquecer, sou terrível. Então, a minha mensagem é toda escrita. Mesmo quando eu dou uma olhada lá, aí eu falo, também ficar só lendo aí, daqui a pouco o pessoal vai embora, né? Você está pregando, o pessoal começou a fazer assim, ó, muda a estratégia, irmão. Né? Ou começar a fazer assim, ó. Tá olhando pro relógio da igreja. Ou então assim, né? Assim ali, ó, o varão, tô de olho nele ali.
Mas pregação é diferente, pregação é mais dinâmico, né? Pregação você pensa que é fácil pregar? Quem prega sabe. Mas por terça-feira eu gosto. Hã? Eu gosto de terça-feira. Terça? Tem menos pessoas, né? Mas eu digo assim, quem vai pregar, né? Você pregar ali e olhar aquele monte de olhinho assim, para você fazendo assim, ó. É fácil. Na testa, criticando. Ei, nada a ver. Sabe o que eu faço, irmã Deise? Porque você também não pode ficar olhando para uma pessoa só. Eu olho pro nada. Eu olho assim, entre a senhora e ele, ali não tem ninguém, eu olho pro copo. Aí vocês estão achando que eu estou olhando para... Aqui não dá porque não tem ninguém para lá. Mas na igreja o pessoal não sabe, que eu estou lá em cima, eu olho no meio, assim, no vácuo, no meio das pessoas. E aí eu estou falando, quando vai falar uma coisa grave, aí que eu olho para aquele meio mesmo, aí o cara, pô, não é comigo. A outro lá, né, é o irmão lá atrás. Então, tudo estratégia. Aqui, ó. Macaco velho, irmão, né? Mas você fica nervoso, eu fico nervoso. As pernas... Meu Deus. O quê? E eu para dar aula aqui eu fico nervoso, eu estou disfarçando aqui. Na verdade, quando perder o nervosismo, alguma coisa errada tem. Não pode perder. Agora, para mim, pregar é mais desafiador do que ensinar. Ensinar eu fico mais à vontade. Tu perde o temor, na verdade, quando tu perde o nervosismo, tu perde o temor. Mas pregar, não sei. Porque é outra pegada, assim, é outra coisa. Mais pentecostal, né? Não sei, talvez seja coisa da minha cabeça, né? Mas acho mais complicado. Não deixar a peteca cair, né? Que tem igreja que tu prega, parece que os grilos estão dentro da igreja, assim. Tu prega todo mundo em silêncio, com o olho desse tamanho pra ti. Se tu não seguir na mas Varão, eu aprendi uma coisa, cada igreja tem uma característica. Até a Assembleia de Deus mesmo. Você vai na sede, a sede mudou bastante agora, de antes, né? Mudou da água pro querosene agora, né? Mudou total. Não, é outra igreja, graças a Deus, né? Tá uma benção. Tá uma benção. Não, escuta, tá sendo uma benção mesmo. Mas você sai daqui, não estou dizendo que a outra igreja seja abençoada, benção igual. Só que a manifestação dos irmãos é diferente. Mas não é porque os irmãos não estão fazendo a mesma coisa. A sede também os irmãos não são assim, né? Tão assim. Quando faz, também né? Mas tem uma igrejinha que é mais assim, você vai numa congregaçãozinha, os irmãozinhos, aleluia, glória a Deus. Já tem um irmãozinho que levanta e faz assim, né? Na sede você já não vê isso, ou levanta do banco. Amém, né? Cada um com seus cada um. Casa de oração, o melhor lugar para se pregar é casa de oração, porque pelo menos assim, o culto ele é mais espiritual, na maioria das vezes, né? Pregar casa de oração, eu digo igreja pequenininha, assim, mais humilde, é diferente o culto. A igreja muito grande assim, às vezes se perde, né? A igreja menor realmente tem essa característica. Eu sempre vejo as pessoas falando, nunca disse isso, mas as pessoas que falam eu vejo que a sede e as pessoas mais posudas, é verdade? Não. Aí você tá meio. Não sou eu. Você tá me insultando. Eu escuto muito isso. O pessoal fala. Mas todo lugar, mano. O pessoal mais posudo. O pessoal fala mesmo, mas nada a ver. Na Bahia, o pessoal também falava isso. Mas lá em São Paulo também falava. Uma vez eu tava na sede, né? Eu era lá do Belenzinho, de São Paulo, lá. Né, tem 5.000 pessoas aumentou mais ainda agora, estou dizendo na década de 80 eu frequentava lá. Aí teve uma festa de jovem lá, né? Aí o menino me chamou para um congresso de jovens numa outra congregação lá na zona leste de São Paulo, que só tiroteio, né? Aí falei, eu vou. Aí tinha um outro comigo que falou assim, eu não vou lá não, porque lá Deus fala. Assim mesmo. É aí que é bom de... entendeu? Mas é isso mesmo. Por isso que o pessoal falava, né? O pessoal da sede lá também, da central. Né? Mas vamos lá. Então, Jesus ele tinha consciência, o pai trabalha, eu trabalho também, né? Que mais? Vamos ver aqui. A gente andar um pouquinho mais. Eu já estou aqui embaixo. Você aqui. Falando isso da pregação, eu vou pregar amanhã, ó, pra você. Me dando medo já. Medo de quê, rapaz? Vai pregar? Vou. Aonde? Qual igreja? Lá no Portal. Lá é outra assembleia. Aí ele falou alguma coisa que não é. Cuida pro meu professor aqui, ó. Você é professor deles? Ele vai fazer uma pessoa. Recebe, Barão.
Eles são da tua igreja, eles? Não. Ah, mas quem é que é seu professor? Ele? Eu tô falando lá na pregação, se ele te vê, a minha pergunta pra ele. Ah, tá. Outra coisa, irmão, Jesus ele tinha consciência de quem ele era também. Você nunca vai ver Jesus falando assim: "Ah, eu acho que eu sou o Messias, sim". Não tem esse negócio. Jesus ele tinha consciência de quem ele era. Ele não precisava nem falar, né? Quando ele chegava até os demônios, vieste nos atormentar antes do tempo, filho do Altíssimo. Os demônios sabiam quem ele era. Então, embora os religiosos não reconhecessem, né? Mas o próprio mundo espiritual sabia quem ele era. Sabia? Que tocou nele, de mim saiu a virtude. Inclusive, você falou isso aí, essa lição desse trimestre aí já está dando rolo, né? Porque o pastor que escreveu, e ele falou isso na sede, eu olhei para o pastor Juliano e falei assim, ele falou que quando Jesus estava no seu ministério, que ele não tinha de jeito nenhum manifestações divinas. Olha, ele não usurpou ser como Deus, mas de vez em quando dá a entender que ele tinha assim, algumas coisas de Deus, né? Tinha algumas coisas que dá a entender. Aí ele colocou na revista lá que não. E tá dando. Eu entendi, tá? Né? Mas tem um pessoal aí que já tá. Aí botaram lá, mandaram um bannerzinho. Erro, não sei o que, na revista, com vermelho assim, né? Mas não é acaso de fazer essa coisa toda espalhafatosa, né? É um ponto de vista dele, né? Mas eu creio que Jesus, embora nunca usurpou ser como Deus, mas tinha algumas coisas, exemplo, o Monte da Transfiguração, ali não era homem, né, irmãos? Então tinha algumas coisas que era. A gente tem que entender que algumas coisas que Jesus fazia, ele fazia, algumas não, né, desculpa, todas as coisas que ele fazia, Jesus era batizado com o Espírito Santo, mas ele era Deus, irmãos. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele era batizado. Agora você imagina, Deus batizado com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, mas quem foi batizado é o Jesus homem. É que o Jesus Deus, é meio complicado entender essa união hipostática que chama isso, é o homem Deus, né? Vou ter que falar toda hora sobre isso aí, é importante. Então, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Os dois estão ali. No Monte da Transfiguração, quando a Bíblia diz que ele se transformou de um jeito que nenhum lavandeiro conseguia lavar. Ali era Deus, mano, não era homem. Não era homem. Então, talvez ele tenha se esquecido desse detalhe, né? Mas a revista não perde o brilho só por causa desse ponto de vista. Bobeira. Não, releva, amém. É o ponto de vista dele. E na teologia tem isso, tem alguns pontos de vista, né, que vai defasar. Não é tudo que o pastor prega na tua igreja lá que você vai concordar. De repente tem algum ponto de vista que não seja ético, né? Claro, estou dizendo ponto de vista que não tem nada a ver. Né? Se eu pregar na tua igreja. E, irmão, Paulo gostava de usar a sandália amarela. Com base em que eu vou falar isso aí? Tá bom, então é uma coisa que não tem nada a ver. Não. Agora, se eu estiver lá na tua igreja e falar assim, ó, Jesus acho que não é Deus, não. Pode mandar você descer do púlpito. Sem pensar. Ô, isso é heresia. Para com isso aí, rapaz. Pastor, tira daí, ó. Tu está dizendo que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo de Deus não existe, que o inferno não existe, que o diabo não existe. Ó. Ou que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa de Deus. Isso é testemunho de Jeová. Tá em lugar errado, tá em igreja errada, pô. Então Jesus tinha consciência de que ele era. Satanás tentava colocar dúvida se era ou não. Se tu és o Filho de Deus, ó. E o que tinha acontecido um pouquinho antes disso? Um pouquinho antes não, 40 dias antes. Jesus tinha acabado de ser batizado. O céu se abriu e ouviu-se uma voz. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele vai levado pelo Espírito Santo para o deserto. E você reclamando que está passando na prova, quem te levou foi o Espírito Santo, meu irmão. É ele que levou. É porque tem coisa nova para tirar de lá. Recebe aí que chegou no zap aqui agora, hein? Recebe aí. Né? Chegou a mensagem verdinha que já mandei para você aí. Eu até esqueci o que eu estava falando.
Já está visto, já está lido, né? Então, logo em seguida, 40 dias depois, vem a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Mas Jesus estava com fome, né? Olha, Satanás, está escrito somente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus rebatia com a palavra, né? Pula do pináculo, porque está escrito, aí já usou a palavra, né? E está escrito mesmo, dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Mas também está escrito, seu cara de pau, não tentarás o seu teu Deus. Esse cara é difícil, hein? Ele diz que é Deus. Aí vem a terceira, aí botou aquele telão igual da sede lá, botou tudo que você pode imaginar, torta alemã, picanha gordurada, Ferrari, Coca-Cola geladinha, pizza de calabresa, tudo ali, né? Camarão, que eu gosto de camarão. Camarão, cara. E outras coisas mais ele mostrou lá, né? Tudo será teu, porque já me foi entregue. Mas vai ser teu se prostrado, né? Adoração. Somente servirá ao Senhor teu Deus e só Ele prestarás culto. Aí, foi embora. Aí vieram os anjos e o serviram. Então, depois dessa prova, os anjos virão e servirão. Entendeu? Recebeu aí? Amém. Então é isso aí. Entendeu aí, irmão? Se não entendeu, aí não é culpa minha, né? A mensagem está entregue. Já está azulzinho aqui. Reivindicações de Jesus. Ele se colocou lado a lado com a atividade divina, falamos, né? Eu e o Pai trabalham, eu trabalho também. Estou na página aqui 117. Ele alegava revelar a essência do Pai em si mesmo. Alguém lê para mim João 14, 9 a 11? João 14 é o famoso, né? É o Filipe lá, eu acredito que seja. João 14, versículo 9 ao 11. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai, o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me. Tá bom, até 11. Até 11. Só 11, obrigado. Então, foi uma pergunta que o Felipe fez, né? Felipe viu outras coisas acontecerem e falou assim: Jesus, tá de boa aqui, mas eu queria ver o Pai. Estou vendo o Senhor aqui, mas mostra o Pai para mim aí, que para mim já fico satisfeito. Aí Jesus, como é que é? Rapaz, tu já está com um tempo comigo aqui, não viu as coisas que eu fiz? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Creia pelo menos nas obras. Você não viu um monte de milagre que eu fiz? Então, às vezes, o Senhor tem que pegar mais pesado, né? E você veja, irmãos, que essa questão aí da gente se esquecer, né, das coisas que Deus faz na nossa vida, é fácil acontecer isso aí. 2 palitos, né, como diz o outro. O próprio João Batista, quando ele foi preso, e foi ele que falou, né? Ele teve uma revelação: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi? Aí Jesus veio e falou assim: olha, eu preciso eu ir a ti, vem tu a mim, Jesus, vamos cumprir toda a lei, a justiça. Aí batizou Jesus e tal. Aí foi preso, ele chamou os discípulos, aí ele: rapaz, eu estou aqui agoniado. O que foi, João? É que eu não sei se era ele que era o Messias. Vai lá e pergunta para ele. Vai lá, faz favor. Vai lá e pergunta para ele se era ele mesmo que haveria de vir ou nós temos que esperar outro. Vê, coitado de João Batista, né? Vamos dar um... Imagina, né? Sabendo que ia morrer, mano. Ele sabia, né? Aí os meninos foram lá, os discípulos dele. Depois os discípulos dele foram os discípulos de Jesus, né? Sim. Jesus, venha, né? Alistou eles. Pelo menos alguns deles, né? Aí, Jesus, ó, nós somos discípulos de João. Sim. O João está preso lá. Ele está querendo saber se o Senhor era o Messias mesmo que tinha que vir, tadinho. Ele está lá, desesperado.
está agoniado. Ele não sei, sabe se é o senhor ou temos que esperar outro. Ah, dá um tempinho aí. Traz um paralítico aí. Anda. Ô cego, veja. Surdo, não surdo. Ouça aí. Chegou a tua hora. Leproso, manda leproso aqui. E os meninos assim, ó. Tá limpo. Vai lá e diga para ele que cegos estão sendo curados, estão vendo, surdos estão ouvindo, leprosos estão sendo limpos e paralíticos estão andando. Resposta, eles viram. Atos 1, né? Jesus ensinava e fazia. Fazia e ensinava. Sempre. Mestre, né? E tem uma coisa que os discípulos, uma coisa que é importante em todo o ministério que a gente vê de Jesus, irmãos. Era importante ressuscitar mortos, meu Deus, a alegria que trouxe ali para a família de Jairo, né? Para as irmãs de Lázaro lá. Paralítico que andou, leproso que foi limpo, aquele lá do tanque de Siloé, meu Deus, da Betesda, né? Tantos, né, que foram libertos e ressuscitados. Mas os discípulos nunca pediram para Jesus ensinar, expulsar demônio, nunca pediu para ensinar ressuscitar morto, limpar leproso. Mas teve uma coisa que eles pediram para Jesus ensinar. Orar. Porque se não orar, meu irmão, crente que não ora, desculpa, não sei o que esse cara está fazendo na igreja. Não tem como, irmão, tem que orar. Não tem como sobreviver. Não tem. Ai, pastor, mas eu não consigo ficar 12 horas de oração. Nem eu. Desculpa. A minha vibe é outra. Amém? E olhe por mim. Eu já fui lá, já tive, não fiquei 12 horas, mas fiquei alguns momentos lá. Vou ainda, né? Mas não é essa a questão, né? Podendo ficar 12, fica. Mas a questão não é, a quantidade de tempo direto que você está orando. O que importa é a quantidade de tempo que você fica sem orar. Não adianta eu ficar 2 horas orando e ficar 22 sem orar. É melhor você orar 10 minutos e daqui 10 minutos está orando de novo. Daqui 5 está orando de novo. É assim, orar sem cessar é isso. É o que a Bíblia recomenda, é isso. Ah, então tá errado orar 12 horas? Não, tá certíssimo. Eu vou pro trabalho e eu vou orando. Tem os serviços eu oro, né? Claro. No trabalho todo mundo vai sair, eu tenho 10 minutinhos, vou lá e oro. Dentro da possibilidade. E não precisa estar de joelho não, irmãos. A minha oração é andando, eu faço caminhada. Botei o óculos escuro, os irmãos passam. Passei por ti, nem viu, irmão. Tô ligado no manto. Nem te vi. Nem vi, mas não vejo mesmo. Tô na academia, com fone com adoração, eu tô lá às vezes assim, fazendo academia, tô lá só. Não é? Nem sei o que aconteceu. Passou, foi atropelado, nem vi. Não, sério, pegando fogo, capivara, ando ali, né? Viu a capivara? Nem vi, tem capivara aqui? Bora. E sempre encontro os irmãos lá, principalmente fim de semana, né? Vai andar, eu gosto, faço ali na Beira Rio, né? Que eu moro no centro, vou até na praia lá e volto, né? Então é ali, é o meu momento. Tenho minha regra, né? Acordo, faço minhas coisas ali. Eu estou escrevendo meu outro livro agora. Tem vezes que eu fico 6 horas escrevendo. 6, direto. E consultando livro, tem que ver, comparar livro, fazer resumo, botar ali as referências, muita coisa. Digitando, escrevendo, digitando, né? Digitando. Se for escrever, nem eu vou entender minha letra, um garrancho violento. Mas então Jesus, ele tinha consciência de quem ele era, né? Vamos ver mais um aqui para fortalecer que é esse argumento. Ele também assumiu prerrogativa divina de onipresença. Alguém abre aí Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Outra já abre aí também em Mateus 2. Está no AB. Hã? Está no AB o seu candidato. As afirmações. Eu tô aqui no... Acabou a bateria. Aqui é ruim de mexer a beça aqui, peraí. Já era, acabou a bateria. Eu tô no A.
É o A? Peraí, não. É o A. Ele não passa devagar isso aqui, passa de uma vez. É o A, consciência de si mesmo, é o A. Quem achou aí pode ler. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou. Eu no meio deles. Isso. O outro aí, o texto que eu falei, Mateus 2 e 5. 5 a 10. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes... Não, é o 5 que você está lendo? 2 e 5, não é? É, 2 e 5, isso. Perdoar pecado. Vai, pode continuar, até o 10. Até o 10. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que as estrelas apareceram. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Não é esse texto aí não. A referência aqui no livro está errada. Está errada. Vou ver outra aí. Poder de perdoar pecados. Não, poder de ressuscitar os mortos. João 6,39. São atributos do Messias isso aí tudo, tá? João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Isso. E o 40? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, isso é um versículo muito importante, irmãos, que a gente passa batido. Você não vai ter a vida eterna. Quem tem o Filho já tem a vida eterna. Entendeu aí? Você não vai ter a vida eterna lá. Lá vai se complementar. Mas quem tem o Filho já tem a vida eterna. O que Jesus falou lá para Maria, lá em João 11? Ele chegou, se o senhor estivesse aqui, há 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que lá naquele... a visão dela, de crente da Assembleia Antiga. Eu sei que lá, naquele dia, lá, meu irmão vai ressuscitar. Aí ele falou assim, minha filha, escuta aqui. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, já tá, é promessa para quem está morto, viverá. Agora olha essa. E todo aquele que vive e crê em mim, de novo? Se nunca morrerá, desculpa, eu não vou morrer mais, irmão. Não, mas eu fui num velório do irmão, você foi ver o corpo, o irmão está lá. É assim, é uma passagem, é um fechar os olhos aqui e abrir. Eu já passei por um estado de EQM, sabe o que é EQM? Estado de quase morto. Eu tive uma hemorragia que eu perdi, pra você ter noção, eu recebi 6 bolsas de sangue. Ainda bem que não sou testemunha de Jeová, né? 6 bolsas, meu irmão. Eu sou branco já igual uma vela, imagina a cor que eu fiquei cinza. Eu acho que eu apaguei e voltei. Porque quando eu voltei, era tipo assim, eu estava num lugar que era realidade, eu estava numa outra realidade, e quando eu voltei, parece que eu estava vindo... Sabe quando você está sonhando e acorda, que você sai do sonho? Eu vivi uma coisa contrária. É como se eu estivesse na realidade e voltasse para o sonho. Essa vida aqui que eu estou vivendo, não é onde eu estava. Não sei se você está conseguindo me entender. Eu vi isso, eu senti isso, era um lugar muito top. Era muito, eu acho que eu estava. Não, quando a coluna foi assim, por que me tiraram de lá? Deixa eu... Mas eu não tenho assim noção de tudo que eu vi, mas era um lugar bom, porque foi rápido, né? Mas
É promessa de Deus, irmão. O crente não morre mais. Não morre. Por isso que os irmãos que eram jogados lá dos leões, eles falavam assim, me coma logo, não vejo a hora de ir para os braços do Senhor. Estou escrevendo um livro sobre a história da igreja. Irmãos, cada história, eu falo assim, meu Deus, que vergonha de ser crente. Esses irmãos são crentes. A moça com a filhinha, recém-nascida, o pai... É só você negar Cristo. Pai, eu não posso fazer isso. Cuida bem do meu filho. Eu vou para os braços do Senhor. 22 anos. Histórias que aconteceram? Hã? Histórias que aconteceram? Sim, Perpétua o nome dela. Uma de 13 anos foi morta também. Preferiu estar com o Senhor. Você não tem noção, esses imperadores romanos, o que eles faziam, irmão? Vou deixar para você ler no livro. Acontece isso hoje ainda lá Ainda fazem em alguns lugares. Muitos estão morrendo para ir logo ver Jesus. Sim. Olha, lá na Síria estão matando um monte de cristão. Eles não querem saber se é da Assembleia, é cristão, católico, seja lá o que for. Mata. Entendeu? Prenderam, acho que foi na Líbia, o Estado Islâmico prendeu um monte de pessoas que estavam trabalhando lá, estrangeiros que estavam trabalhando de uma empresa lá, prenderam, aí separaram os cristãos dos muçulmanos. E tinha uns camaradas lá que não eram nada, assim, não tinha uma definição, né? Aí ele falou assim, vocês? Aí, vocês são o quê? São cristãos? Eu também quero morrer junto com eles. Milagre, né? Só pode. Vira alguma coisa lá e se entrega. E tinha muito isso na época do início da igreja, né? Pessoas que morriam pelo testemunho de outro. Igual o Tiago, eram 3 Tiago, né? Que foram discípulos de Jesus. O Tiago maior chamado. Esse foi denunciado, e o cara que denunciou, no dia que ele foi fazer a defesa dele, ele ia ser morto, o Tiago falou assim, não, eu sou cristão e vou morrer na presença de Deus, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Aí esse camarada que denunciou ele, assistindo o relato do Tiago, falou assim, eu também quero ir junto. Foi para lá, pediu perdão para o Tiago abraçou, falou, me dá um abraço, os dois, no mesmo dia, perderam a cabeça. E os crentes brigando por causa de vaga no estacionamento. Aí você vê essas histórias, irmão, você fala assim, não estou vivendo o cristianismo. Não é, mano? Eu só estou contando uns pedacinhos. Na verdade, eles tinham consciência de onde é que eles estavam indo, né? Hoje, na verdade, os crentes já não querem mais nem ir para o céu, querem ficar aqui mesmo. Então, crente entre aspas, né? Porque o verdadeiro crente, na verdade, que quer continuar... Então vocês vejam que mesmo Jesus na sua condição humana, ele mostrou algumas características, aí nós falamos de onipresença, né? Onisciência, quando desceram aquele paralítico lá na casa, lembra que quebraram o telhado lá, desceram? É uma amostra de que ali, claro, uma pessoa que tem revelação pelo Espírito Santo, nós tivemos aula aqui sobre o Espírito Santo, ela pode ter isso aí também, né? Mas você percebe algo mais ali. Aqueles camaradas que pensaram, né? Quem é ele para perdoar pecado? E aí esse texto, inclusive, é uma amostra que Jesus, ele é Deus. Porque eu não posso perdoar pecado de ninguém. Eu posso perdoar um pecado que você faz para mim. Uma ofensa. Mas aquele pecado que Jesus está perdoando dele não é pecado de ofensa. Porque Jesus nem conhecia ele. É um pecado da alma. É um pecado de salvação. Tanto é que Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados. E o que o religioso falou na hora? Pensou, né? Quem é esse? Perdoar pecado. Aí Jesus, por que vocês estão pensando isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta a tua cama e anda? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Olha, isso é Deus, mano. Então mais uma prova que ele é Deus. Então o irmão da revista lá está equivocado. E é um top das galáxias, né? Mas acontece. Mais uma vez, a revista não perde de jeito nenhum o brilho por causa de um posicionamento desse. É só consertar, não, irmão. É o ponto de vista do irmão e segue o baile, como diz o outro. Continua a aula. Esse é um ponto de vista do irmão. A gente respeita. Acabou. Só isso. Sem fazer alarde, sem fazer problema. Ok? Então, na próxima aula a gente começa a partir do ponto C, autoridade de Cristo. Então vamos terminar a nossa aula aqui e vamos para a próxima.